torcedor, fala torcedora, chegando então aqui no canal para a gente fazer a repercussão da vitória do Grêmio por 3-1 diante da equipe do Botafogo, e o técnico Renato valorizou bastante essa vitória, falou sobre o Maicon, que voltou a ser titular do time e como isso ajudou especialmente a mecânica de jogo, e ainda o técnico Renato falou sobre cobranças que aconteceram por parte da direção, e ele deu o seu posicionamento a respeito dessas cobranças, e é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Primeiro, eu quero falar então sobre o Maicon, né, que voltou ao time, voltou à titularidade, e o Renato, perguntado sobre as características do Grêmio, se elas voltaram também com a volta do Maicon à titularidade, o Renato não quis atribuir 100% ao Maicon, mas falou novamente em entrosamento, que era algo que o Renato alegava bastante em outros momentos, né, que faltava entrosamento no time, que os jogadores eram muito diferentes, né, do que o Renato estava acostumado a utilizar no time titular, e hoje, segundo ele, ele pôde ter esse entrosamento com a volta de alguns jogadores importantes, o PP, o Alisson, o Maicon, com o Matheus Henrique. É verdade que ele escalou o Robinho mais à frente, mas usou Maicon e Matheus Henrique, usou o Jeromel de novo. Então, para o Renato, esses retornos foram muito importantes aí para dar uma estabilidade para o Grêmio nesse momento e nesse jogo específico contra a equipe do Botafogo. Além disso, o Renato falou também sobre o desempenho do Grêmio na partida depois que o Diego Souza foi expulso. O Diego Souza, inclusive, não joga, né, contra o São Paulo no fim de semana. O Diego Souza foi o autor do primeiro gol do Grêmio diante do Botafogo. E o Renato valorizou o empenho da equipe, diz que o time se portou bem, mesmo com um jogador a menos, correu bastante, então ele nominou também o Márcio Meira, preparador físico, que vem sofrendo uma série de críticas por parte da torcida, inclusive, né, houve quem quisesse a cabeça dele lá naquele momento em que foi demitido o Klaus Câmara, né, o Márcio Meira estava balançando também, e hoje o Renato então publicamente citou o Márcio Meira para dizer que o Grêmio sim está correndo, e que sim, o Grêmio correu diante do Botafogo mesmo com um a menos. Então o Renato também fez essa ação pública assim, para também comprar aí a figura do Márcio Meira, preparador físico, que é da confiança e que trabalhou com o Renato, inclusive quando o Renato era ainda jogador de futebol. O Renato também falou nessa entrevista coletiva, após a vitória diante do Botafogo, sobre cobranças que aconteceram, porque o presidente Romildo tinha falado numa live, ou falou na verdade na transmissão ao vivo dos canais oficiais do Grêmio, que a cobrança no Grêmio do Romildo, ela é feita com discrição, que ela é feita sem muito barulho público, né? Não é uma cobrança feita nos microfones, é uma cobrança interna, e que isso acontece, e que é assim que ele e os seus pares diretivos conduzem estas situações. E foi sobre isso que eu perguntei ao Renato, né? Eu perguntei se essa discrição acontecendo nos bastidores, no vestiário, como o Renato foi cobrado, e se o Renato e o grupo de jogadores haviam sido cobrados pela direção por conta do desempenho no Campeonato Brasileiro, especialmente. E aí o Renato falou o seguinte: o Renato disse que as cobranças aconteceram e que ele e os jogadores e a comissão técnica, todos enquanto funcionários do clube, têm que ser cobrados, que essa cobrança tem que acontecer, que o presidente conversa de uma maneira discreta, que ele sabe como falar com os jogadores, sabe como falar com a comissão técnica, mas que sim, a cobrança tem que acontecer porque todos são funcionários e não haveria um porquê de ninguém ser cobrado, mas que sim, a cobrança tem que acontecer e que se ela não acontece vindo de alguém de cima, se gera uma acomodação em muitas pessoas. Então o Renato valorizou até mesmo, posso colocar assim, o que aconteceu nos bastidores, que foi essa cobrança interna feita pelo presidente Romildo Bolzan Júnior e pela direção do Grêmio, pelo desempenho no Campeonato Brasileiro, que não vinha sendo esperado, pelo menos agora com a vitória diante do Botafogo, o Grêmio dá uma relaxada em termos de zona de rebaixamento, mas até pouco estava flertando lá embaixo. E isso gerou uma insatisfação do presidente Romildo, e ele falou, isso claramente falou com essa palavra, com esse termo, essa insatisfação,
que gerou o que o Grêmio estava desempenhando no Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, se gosta do conteúdo aqui do canal, já sabe, né? Vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e, claro, comenta aqui o que você achou do Grêmio contra o Botafogo, dessa utilização do Maicon entre os titulares, da volta do Jeromel, do PP, que fez 2 gols, né? Nem destaquei isso aqui no vídeo, mas também, né? O PP fez 2 gols, aí, inclusive o terceiro foi um golaço, uma jogada muito bem construída pelo Grêmio. Mas me conta tudo que eu quero ler aqui os seus comentários também. E fiquem ligados que a qualquer momento eu tô voltando com mais informações aqui no canal. Valeu!